Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Jesus mandou dar dízimo? Eu te faço essa pergunta. Porque a religião diz, não, Jesus também falou que deveriam dar dízimos. Em primeiro lugar, Jesus falou a quem? Aos fariseus hipócritas. Veja, Jesus disse para os que queriam estar debaixo da lei, que eram os judeus, a dar dízimos das hortaliças. Não mandou dar dízimo de valor monetário. E eu vou mostrar para você, na Bíblia referências que provam que dízimo era da lei de Moisés. Dízimo sempre foi alimento. Veja, Mateus capítulo 23. Eles se utilizam há séculos desse versículo para dizer, está vendo? Jesus mandou dar dízimo. Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Correto. Jesus disse a eles que eles davam dízimo de hortaliças, hortelã, endro e cominho, que eram ervas que serviam de temperos, para temperar. Só que os preceitos mais importantes da lei, nós não vivemos debaixo da lei. Jesus, na sua morte, ele resgatou os que estavam debaixo da lei. Ele resgatou. Então, mesmo que Jesus tivesse falado aqui para todos darem dízimo do endro, do cominho e da hortelã, aqui não tem valor monetário. Ele estava falando que era o mandamento da lei, conforme a lei. Mas, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, assim diz. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, Jesus de Nazaré nasceu. 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Estava Paulo dizendo nos seus dias. Então, se Jesus, na sua morte, resgatou, então não é para... Ali ele estava falando para os judeus, para os descendentes, para os israelitas. Porque, afinal de contas, Jesus de Nazaré veio exclusivamente para os perdidos da casa de Israel, para os judeus, para os israelitas. Jesus de Nazaré não veio para os gentios, que somos nós. Nós somos o povo que Deus nunca deu nenhuma lei. Romanos capítulo 2, versículo 14. Nós somos o povo da fé. Nós fazemos parte da herança que Deus prometeu a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Olhe para o céu e veja se você consegue contar. Assim será sua descendência. Ou seja, o povo da fé. Nós somos esse povo. Então, mesmo que Jesus aqui estivesse falando para dar o dízimo do cominho e do endro, não era valor monetário, e eu vou te mostrar que naqueles dias havia valor monetário, já não é mais, porque ele na sua morte resgatou. O que a religião faz quando passa envelope pedindo dízimos, 10% do salário, 10% da venda de um bem, de um carro, de uma casa? Está anulando o sacrifício de Cristo, está anulando a morte dele na cruz. A morte de Jesus de Nazaré, a crucificação para a religião, infelizmente, foi em vão, foi inútil. Você entende a cegueira deles? Eles estão na escuridão, nas trevas. Eles estão debaixo da maldição. Os líderes e quem segue esses líderes. A teologia, o sistema religioso se encontra nas trevas.
se encontra vivendo debaixo de maldição. Aí você me diz, mas se não dermos 10% do nosso salário, como o nosso pastor vai pagar o aluguel? Mas não tem que pagar aluguel, tem que fechar. Já que eles não querem pregar a sã doutrina, já que eles não querem pregar o reino de Deus, já que eles querem viver da maldição de Moisés, eles têm que fechar, não tem que pagar. Você não tem que ajudar. Ofertas, eu vou te mostrar também, era mandamento da lei de Moisés. Paulo disse, aquele que contribua conforme está proposto no seu coração. Contribuição, não ofertar. Oferta significa oferenda. Oferta é como se fosse algo obrigatório. Contribuição não. Você dá uma moeda, R$1, $1, €1, $1.000, €1.000, é uma contribuição. Conforme estiver no seu coração, sem tristeza, sem amargura, sem rancor, sem nada. Sem esperar nada em troca. Você está dando algo com amor. É uma contribuição. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Então, aqui está claro que era da lei este mandamento, essa ordenança. E eu estava falando sobre o pagar o aluguel, pagar as despesas da chamada igreja, que na verdade igrejas são vidas. Ali onde você vai é um templo de pedra, é uma sinagoga, que eles pregam a lei de Moisés. Então, quando você dá 1 centavo nesses lugares, você está sendo cúmplice dessa manipulação, dessa fraude, dessa mentira. Você está compactuando inocentemente com algo fraudulento. Você está ajudando um sistema a roubar pessoas. É triste falar isso, mas em cima do que está aqui eu posso falar que aqui era conforme a lei de Moisés. Aí eles dizem, não, mas Jesus aqui mandou dar dízimo do endro, do cominho, da hortelã, porque não tinha dinheiro na época. Mentira, eles estão te enganando. Mas os religiosos dizem que naquele tempo não existia dinheiro. Mentira, existia sim. Os cobradores de impostos perguntaram se Jesus não pagava as 2 dracmas referentes às leis de Moisés. Veja, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 27. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Versículo 25. Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? 26. Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. Você está entendendo? Então ali, se fosse para cumprir a justiça, Jesus não teria que pagar, porque ele era filho de Deus. O que pagavam os impostos das 2 dracmas eram estranhos, estrangeiros, eram os de fora. Mas o filho não pagava. 27. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda, uma dracma, um estáter. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Existia moeda ou não existia? Aqui estamos no capítulo 17. Jesus falou para os fariseus que davam dízimo do endro, do cominho e da hortelã, no capítulo 23. Então, pela ordem cronológica, aqui foi um fato ocorrido antes de Jesus dizer aquilo. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Um estáter, uma moeda. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, existia ou não existia valor monetário? Aqui prova que existia moeda, que eram as ofertas que eram colocadas para pagar para a manutenção do templo, para as festividades, como foi o mandamento da lei de Moisés. Veja de onde veio esse cobrar impostos. Os impostos eram para a manutenção do templo e as festividades, coisas das leis mosaicas. Neemias
Abra sua Bíblia em Neemias, a partir do versículo 28 ao 33. Neemias 10, 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus. Que lei de Deus era essa? As leis dadas a Moisés no Monte Sinai, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Versículo 30. Que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos. 31. Que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda qualquer cobrança. Versículo 32 e 33. Aqui chegou onde eu quero. Também assumimos, ou seja, quando tem essa palavra também, significa que o contexto é um só. Faz parte da lei de Moisés, faz parte das leis dadas por intermédio de anjos no Monte Sinai a Moisés, correto? Correto. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente, não é todo culto, não é todo dia, não é todo domingo, anualmente, uma vez por ano, assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Gramas de prata, não era dinheiro. Deus não criou o dinheiro. Dinheiro, papel, é maldição. Dinheiro, Jesus não andava, Jesus não mandou os discípulos, nem ele, ninguém andar com moeda nos bolsos, porque é uma criação do imperador da época. Dinheiro causa desgraça, dinheiro causa orgulho, soberba, dinheiro judia das pessoas. Dinheiro, papel é maldição. Ouro, prata são minérios, são criação de Deus, é diferente. Não misture. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata. Prata nunca foi dinheiro, porque dinheiro é maldição. Deus não iria criar algo maldito. Você entende? Deus nunca iria criar uma nota de real, de dólar, de euro. Jamais. Isso é criação do homem. Para o serviço do templo do nosso Deus. Então isso daqui era um compromisso para a manutenção do templo. Uma lei dada a Moisés por intermédio de anjos. Lei de Deus. Versículo 33. Para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel, não pelo povo gentil que somos nós, para fazer expiação pelo Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Está claro ou não está claro? Ofertas e dízimos. O imposto que era colhido, recebido, era moeda na época de Jesus, e era para quê? Para a manutenção do templo e para as festividades. Uma lei de Moisés, uma lei mosaica. Só que o templo de Deus, que eles dizem que é onde que eles convidam as pessoas, venha para a casa de Deus, vamos à casa de papai. Eles se arrumam todo primeiro domingo, vamos comer pão e beber suco para ter comunhão com o papai na casa de Deus. Mentira! Deus não habita em obras feitas por mão de homens. Mas Jesus disse em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, do 1 ao 3, vou ler. Veja o que Jesus falou a respeito do templo. Jesus saiu do templo, e esse templo era o local que eram levadas as ofertas, que eram levado, era recebido o imposto de 2 dracmas para a manutenção do templo. Só que esse templo, no ano 70, quando Deus veio e julgou Israel, quando Jesus veio como juiz, quando ele voltou, ele aniquilou, ele destruiu esse templo. E foi estabelecido o templo celestial, o templo espiritual, o qual Deus habita nele. E aonde está esse templo espiritual? Está dentro do Espírito, está no Espírito dos seus eleitos, dos seus filhos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse, ele quem? Jesus.
Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja. Se era a casa de Deus, se era o templo de Deus, onde eram levados os dízimos, que era alimento, nunca foi dinheiro, as ofertas que eram cereais, prata, ouro, pedras preciosas, as moedas criadas naqueles dias pelos imperadores eram dadas também como oferta para a manutenção do templo e para as festividades. Se foi derrubado aquele templo no ano 70, aonde está o templo de pedra, que é a casa de Deus nos dias de hoje? Não existe. O que existe são casas de fraude, de engano e de mentira, que eles chamam de igreja, de casa de Deus. Mas a casa de Deus está em nosso espírito. Não há mais a obrigação de nenhum cumprimento das leis de Moisés. Não há necessidade de se cumprir nenhum item da lei de Moisés. Nenhum. Dos 613, nenhum. Nenhum. Porque a lei de Deus, depois do ano 70, ela foi estabelecida, ela foi colocada no espírito, na mente, no coração dos seus filhos. É Ele que nos ensina, é Ele que nos conduz. Então, Jesus mandou dar dízimo? Mandou dar dízimo, sim, para os judeus, para os fariseus, porque eles viviam de obras. Mas para nós que somos gentios, para os que nasceram depois do ano 70, quando foi derrubado o símbolo maior da lei, que era o templo que havia em Jerusalém, acabou. Não é para ninguém mais dar dízimo, dar oferta, dar nada. Porque agora a casa de Deus é uma pessoa que está passando necessidade, é uma pessoa que está debaixo do viaduto, é uma pessoa que está na Cracolândia, é uma pessoa que está com frio, com fome, com sede. Ali está o templo de Deus. Então, ali é, sim, que você tem que ajudar a pessoa. Mas não em templo de pedra, porque em templo de pedra Deus não habita. Veja o que o escritor Lucas disse em Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Deus não está nesses lugares. O que está nesses lugares, essas casas de fraude, de mentira, chamadas igrejas, infelizmente é mamon, é a carne das pessoas ativada. Eles dizem ser ungidos de Deus, homens de Deus, mas na verdade são homens mentirosos, fraudulentos, enganadores, manipuladores. Eles se utilizam da Bíblia para aprisionar, escravizar e roubar as pessoas. Amém? Jesus nunca mandou. Nós, o povo gentil, o Cristo ressuscitado, não mandou ninguém dar essas coisas. Ninguém praticar esses mandamentos, essas ordenanças de Moisés. Amém? Fique com essa mensagem, espero ter contribuído de alguma forma, e se assim foi, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Coloque no comentário alguma dúvida, algum questionamento, e se eu puder, se eu tiver condições, conhecimento, eu te responderei com o maior prazer. Bem, graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.